Instituto Net Claro Embratel. Pensadores na educação Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, 1896 a 1934. O pensamento do psicólogo russo se destaca, entre outras características, por ressaltar o papel da cultura no processo de cognição, dar ênfase ao papel do educador no desenvolvimento intelectual da criança, criar conceito de mediação, descrita como uma experiência social que requer participação e colaboração. Uma mulher se senta próxima a uma janela. Ela é branca, cabelos loiros na altura dos ombros, ao fundo um móvel de madeira antigo com enfeites e um quadro na parede. Edina Martins, coordenadora do curso de Pedagogia Unifesp. Quem foi Lev Vygotsky? Vygotsky nasceu em 1896, numa pequena cidade da Rússia. Viveu lá por algum período, mas depois se mudou logo para Gomel, né, que é uma cidade pequena também, onde ficavam os judeus, porque ele era filho de judeus, né, era um território só para judeus. Ele teve uma vida bastante interessante, porque a família tinha grandes posses, assim, podia, por exemplo, contratar um tutor. Então, Vygotsky estudou os primeiros anos de vida dele com um tutor. Então, ele conseguiu uma vaga na Universidade de Moscou e foi fazer o curso de medicina. Só que ele estudou medicina somente por um pouquíssimo período, um mês, dois. Depois ele se mudou para fazer faculdade de Direito. Então, ao contrário do que a gente pensa, Vygotsky não tem uma formação em psicologia. Inicialmente, ele se formou em Direito. Depois, ele logo vai estudar História, Filosofia, e só depois é que ele vai se debruçar sobre o estudo da psicologia. A gente brinca e fala que o grande erro, o único erro do Vygotsky foi ter morrido cedo, né? Porque ele morreu de tuberculose com 37 anos, né? Em 1934. Nesse pouco tempo de vida dele, ele produziu mais de 200 artigos científicos, né? Se tem uma grande pergunta a qual a gente pode atribuir a pesquisa de Vygotsky, né? A pergunta dele de pesquisa era como ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que tem a ver com os processos de pensamento, de linguagem, de memória, de atenção. Então, é bastante importante ressaltar que ele não estava tentando entender só apenas como ocorre a cognição humana, mas tentando entender esse macro de como essas funções psíquicas se desenvolvem na criança e no ser humano como um todo. Por que a obra de Vygotsky é importante? Uma das máximas do Vygotsky é apontar que o homem não nasce humano, ele vai se humanizar. Então, a partir do contato da criança com a cultura, com o grupo social no qual ela está inserida, é a partir disso que se desenvolvem as funções psicológicas superiores. O Vygotsky, por exemplo, vai mostrar que é importante que, quando nós estamos pensando no desenvolvimento da criança, que a gente leve em conta o contexto no qual ela está inserida. Então, por exemplo, nós não podemos entender que as crianças que o Vygotsky estudou são as mesmas crianças do Piaget. Nós não podemos entender uma criança que vive no Brasil na década de 70, é a mesma criança que vive no Brasil no momento histórico que nós estamos vivendo, com todo o avanço da tecnologia e tudo mais. Então, ele traz uma contribuição importante, que é mostrar que nós devemos ver esse homem que a gente está estudando, ter uma visão de homem e de mundo, como um ser que é historicamente e socialmente datado, né, e geograficamente datado. Então, não dá para pensar uma criança universalizada, né? A gente precisa pensar crianças específicas em contextos específicos de vida, né? A própria formulação dos espaços de trabalho nas salas de aula, ela precisa ser modificada, ela se modifica, há um novo olhar para essa sala de aula. Se valoriza mais as classes heterogêneas, né, com crianças diferentes, porque elas podem se ajudar, né, parceiros mais experientes, um colega mais experiente pode ajudar um outro que sabe menos sobre determinados assuntos, e pode haver uma troca maior entre as crianças, além do adulto, que é o grande mediador desse conhecimento. Como Vygotsky dialoga com as diferentes teorias da educação? O trabalho de Vygotsky, ele traz uma contribuição importante nessa área dessas fundamentações todas filosóficas que a gente pode trazer, que é o inatismo, o ambientalismo, o empirismo, como queira, porque é uma corrente que vai trazer grandes modificações na forma de pensar a criança, né? Então, ao contrário de pensar uma criança que traz todas as características humanas prontas, né, com ela, como no inatismo, Vygotsky vai pensar da importância das ferramentas culturais e do conhecimento produzido pela humanidade, trazendo justamente que a criança não nasce pronta, mas que ela vai se humanizar a partir do desenvolvimento com o outro. Ele pensa, por exemplo,
no desenvolvimento dialético desses dois canais, né? Então são as duas coisas num movimento dialético é que vai fazer com que esse indivíduo se torne humano, ou que se humanize de fato. É bastante interessante porque ele vai trazendo todos os autores da época dele, né? E na escrita dele, ele traz uma importante contribuição quando ele diz: eu estou tentando trazer uma nova psicologia. Né? A velha psicologia é essa aqui, mas a que eu trago é uma nova psicologia para uma nova sociedade que está em mudança. Quais são os conceitos que norteiam a obra de Vygotsky? Nos processos de ensino e aprendizagem, né, um dos conceitos importantes em Vygotsky é o conceito de internalização. Né? Internalização não seria só a criança introjetar as coisas do meio para si, mas é internalizar toda essa cultura, todas essas ferramentas e esse conhecimento acumulado que o homem traz e fazer uma transformação para si. Né? Então parte de algo que é extrapsíquico, né, para intrapsíquico. Então não dá para dizer que todo mundo conhece ou constrói um conhecimento da mesma forma. E aí um dos conceitos importantes no trabalho do Vygotsky é o conceito de mediação. Na tela a palavra mediação. Né? E o conceito de mediação é bastante discutido a partir do trabalho do professor. Né? O professor visto como um mediador desse conhecimento. Né? Ele funciona então como um agente que traz todo esse conhecimento que foi acumulado pela humanidade, as ferramentas culturais, e ele propicia um movimento de trabalho com o estudante no qual ele se interesse por desenvolver essa aprendizagem. A figura do professor em si, ela não pode ser vista como o único dos mediadores possíveis. Né? Então a gente coloca aqui, a partir da obra de Vygotsky, os mediadores, a gente chama de outro social, vamos dizer assim, como todos os elementos que estão presentes na cultura. Né? Então, tanto ferramentas que a criança tem acesso, objetos culturais, obras de artes, mapas, revistas, livros, tudo isso são considerados mediadores. É importante também ressaltar que não é só a figura do professor e dessas ferramentas todas, mas algo que a gente tem estudado e tem levantado que é bastante importante é a atividade pedagógica. Então, não tem mediador mais importante do que aquela atividade que o professor planeja e propõe para o aluno, que vai motivá-lo, né, ou incentivá-lo a aprender. Um outro conceito importante na obra do Vygotsky, bastante discutido desde que a obra dele chegou no Brasil, é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Na tela está escrito zona de desenvolvimento proximal. E a partir das novas traduções, a gente já tem visto que tem mudado o termo proximal. Vygotsky diz na sua obra que para pensar o desenvolvimento da criança, a gente precisa entender um pouco onde a criança chegou em termos de aprendizagem e onde que ela poderá chegar. Né? Então ele divide o desenvolvimento da criança em dois níveis importantes para a gente pensar isso. Um primeiro nível é um nível de desenvolvimento real, que é colocado tudo aquilo que a criança já consegue fazer sozinha. O outro nível de desenvolvimento seria o nível de desenvolvimento potencial, que seriam aquelas aprendizagens que a criança consegue fazer, mas com a ajuda de outra pessoa. Né? É como se fosse como se ela precisasse de um empurrãozinho para chegar onde ela precisa. A distância entre esses dois níveis é onde se encontra o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento iminente, né? Que é aquele lugar onde a criança tem todo o potencial para se desenvolver e onde seria um lugar específico que o professor precisa trabalhar. Essa zona de desenvolvimento proximal indica, então, como o próprio autor coloca, a criança como se fosse um botão de flor que está por desabrochar. Entender buscar esse movimento, esse lugar específico em cada aprendizagem da criança e olhar ela de forma individualizada é a forma de chegar nesse processo de aprendizagem de forma mais promissora, eu diria. Existe um método vygotskiano. Quando a gente fala em método vygotskiano, a gente está falando numa forma de ver o fenômeno que a gente está estudando. Então não existe um método vygotskiano que eu possa aplicar na educação. Ele nunca criou nenhuma metodologia específica, mas quando eu trabalho, por exemplo, com o método histórico-dialético, com o método da psicologia histórico-cultural, eu estou mostrando que existe um jeito específico de olhar, no qual o Vygotsky nos permitiu
a partir da sua teoria, entender melhor, que é olhar o fenômeno a partir não da sua mera descrição, né? Não um fenômeno fossilizado, como ele trazia, mas olhar o fenômeno na sua história, no seu contexto histórico, no seu movimento, né? A partir de um movimento que é dialético, que é contraditório. Então, aí sim a gente pode dizer em método vigotskiano, se assim pudesse dizer. Tem muitos grupos de pesquisa no Brasil que não mais colocam o Vygotsky como um pesquisador sócio-interacionista. Isso foi uma ideia que vigorou lá quando o Vygotsky estava chegando no Brasil e quiseram juntar Vygotsky com Piaget, e aí criaram essa história do sócio-construtivismo, mas hoje a gente não utiliza mais o Vygotsky como um autor sócio-construtivista. A gente fala de uma psicologia histórico-cultural, de um método histórico-cultural. Que obras você indica para conhecer melhor o pensamento de Vygotsky? Nós temos muitos problemas de tradução. O primeiro livro, Pensamento e Linguagem, eu não recomendo mais, né? Foi um livro que a gente teve primeiro contato com a obra do Vygotsky. Formação Social da Mente também eu não recomendaria, mas eu colocaria para as pessoas lerem essa nova tradução, que é A Construção do Pensamento, Construção do Pensamento e da Linguagem. Martins Fontes, que foi traduzido por um professor da USP, né, que traz essa tradução do russo para o português. E aí tem vários outros autores que são bastante lidos no Brasil, que são autores que estudaram Vygotsky e que escrevem sobre ele, né? Então tem Luísa Smolka na Unicamp, a professora Marta Koll na USP, então tem alguns professores que têm se debruçado, e vários outros textos que nós temos produzidos na universidade, com pesquisas, e que estão aí em revistas de psicologia, educação, que são bem equalizadas e boas para leitura. Reportagem e edição Bruno Mazochi, imagens Rogério Assis. Produção Daniele Pechiates, Vilmar Oliveira. Audiodescrição adaptada Nayara Barbosa.